Muito bom dia. Uma alegria imensa nos encontrarmos nesta manhã abençoada na casa de Jesus, na casa de Meimei, para tentar entender a parábola das 10 virgens. É uma parábola que não é muito fácil e não é muito comentada. Então, vamos trazer para os dias atuais. E para isso a gente precisa primeiro conhecer a parábola. Ontem mesmo no nosso trabalho, à tarde, lá no Amor e Caridade, falando que falaríamos esse tema hoje, muitos nunca ouviram falar sobre essa parábola. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um alarme. Saí ao encontro, eis o noivo que chega. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Porém as prudentes nesta hora retrucaram: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar, veio o noivo. E o que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então aqui começa o simbolismo, O termo virgens não se refere ao corpo físico. É um símbolo, é a alma que procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. As 10 virgens numa festa, festa de bodas. Isso se explica pelo costume da época. Se fazia então um cortejo, onde as amigas da noiva ficavam ali para receber o noivo e introduzi-lo ao interior. Então era necessário para isso ter as tochas, para iluminar o caminho. Por quê? Porque as núpcias se realizavam à noite. O ensinamento desse ponto ele é muito claro. Refere-se à nossa existência, a qual representa uma das oportunidades que nos são concedidas. Para quê? Para nos melhorarmos. Para melhorar o nosso estado de condições é preciso encarnarmos, e aqui estamos. E aquele banquete nupcial representava para aquelas donzelas uma ocasião, uma oportunidade para elas festarem, banquetearem. As prudentes aproveitaram o ensejo, enquanto as imprudentes, as nécias, perderam. E perderam por quê? Por negligência, por descuido. Então é precisamente o que se passa conosco, nesse meio onde nos encontramos nesta hora. Uns tiram o devido proveito da encarnação, outros malbaratam em vão. Quem não aproveita é o nécio, os outros são os prudentes. As virgens, então, nécias, foram o quê? Vítimas do descaso, da imprevidência. Se descuidaram do que elas? Do principal. E o que era o principal nesse ponto de Jesus? O azeite, para o abastecimento das lâmpadas. É possível que essas lâmpadas estivessem bem trabalhadas, talvez até elas fossem de prata, de ouro, mas faltava o essencial, o combustível.
para sustentar a lâmpada acesa. Elas pretenderam que as companheiras prudentes fornecessem: dai-nos do vosso azeite. Mas as outras judiciosamente ponderaram que isso poderia resultar em falta se dividissem naquele momento para as ambas, prejudicando então ali o andamento do cortejo, e orientaram que elas fossem comprá-lo. E as loucas então, tomando as suas lâmpadas, que levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram mais azeite, levaram uma reserva, né, para sustentar a chama das lâmpadas durante a espera pelo noivo. Mandaria então a prudência que as outras também mantivessem um tanto de combustível. As virgens que assim não agiram, e agiram por ignorância ou por insensatez. Mas para nós, hoje, dentro de uma casa espírita, o que simbolizaria espiritualmente as lâmpadas que as virgens portavam? Perguntemo-nos o que ilumina, o que aquece a alma, o que não nos deixa em trevas, o que não nos deixa perdidos no caminho, o que nos reconforta, o que anima o nosso coração. É a fé religiosa, a convicção que nós temos sobre as coisas espirituais. Assim como a lâmpada, então, se alimenta do azeite, a chama da fé também precisa de combustível em que se sustente. E qual será o azeite? Ou seja, em que se fundamenta a fé? Como que ela se mantém? Ela se mantém, o alimento dela, no conhecimento sobre as coisas do Espírito. Interessemo-nos, como nessa manhã, pelas coisas espirituais, como no sábado que teremos aqui um seminário, conhecimento sobre as coisas espirituais, cultivando a meditação, o estudo em torno da transcendência, das leis divinas, das leis que nos regem, a fim de que nós tenhamos uma fé, mas não uma fé cega, mas como nos orientou o codificador, uma fé raciocinada, que possa enfrentar sim a razão face a face em qualquer época da humanidade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Assim também o outro mandamento na espírita: amai-vos, eis o primeiro, e o outro é instruí-vos. Nessa particularidade, então, da parábola, nós vamos deduzindo que nós não podemos tomar de empréstimo o combustível a alimentar a luz do Espírito. Cada um há de conseguir pelo esforço. E é um processo único para adquiri-lo, né? Não adianta o filho dizer para a mãe: vai lá no meio, sábado por mim lá no seminário, não é? Nós temos que nos esforçar. Não nos salvaremos e não nos habilitaremos ao reino dos céus pelos méritos de outrem. Nada nós vamos conseguir apelando pelas qualidades e pelas virtudes de terceiro. Então, em matéria da nossa redenção, nós temos que trazer as nossas lâmpadas acesas, o nosso azeite, se nós quisermos passar aí para um mundo melhor quando daqui partirmos. Isso é, quando soar a nossa hora, que no dizer do Senhor não sabemos em que momento se dará. Jesus mesmo assim nos instruiu. Ele é o nosso Redentor. Ele veio nos dar exemplos de como conseguir a redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele é o nosso guia, né? Será falado muito isso, com certeza, aqui do nosso guia, no nosso Brasil, no sábado, não é? Ele junto com Ismael. Então, cumpre que palminemos a estrada com os nossos próprios pés rumo aí ao alvo desejado. Ele não fará a jornada por nós. Não pode fazê-lo. Importaria nisso alterar a lei. E ele mesmo asseverou: eu não vim destruir a lei.
Eu vim para cumpri-la, dar execução. Então muitos dizem, eu creio no nome do Senhor Jesus. Só crer no nome do Senhor Jesus, só crer no seu sacrifício, Ele morreu por nós e está lá toda a redenção dos nossos pecados. A efusão do sangue, muitos dizem, eu creio no poder do sangue de Jesus. Não é tudo. É preciso, é indispensável trilhar a rota, a vida tendo a sua rota aí, da qual Jesus tem de ser a figura principal, porque Ele é a imagem perfeita. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele colocou uma condição estabelecida. Sigamos Ele. E isso quer dizer o quê? Venha comigo, venha me exemplificar, avance, caminhe, progrida, sem vacilações, sem esmorecimentos. Parece bastante positiva, cheia de evidência a doutrina messiânica. Então nós não podemos confundi-la, nem emaranhá-la, nem amalgamá-la de ironias, de paradoxos. Nós, uma figura mais difícil do que obrigar a ver a verdade cristalina, que dela esplende como um sol fulgurante, com raios luminosos, esses raios que nos vivificam, que nos iluminam. Eu sou a luz do mundo. Aquele que não me segue andará em trevas, disse Jesus. E os fatos confirmam isso em toda a linha da nossa evolução. Tratemos então de abastecer as nossas lâmpadas. Conservemos a luz da nossa fé. Dessa fé que no sábio conceito de Kardec, o compilador da doutrina espírita, encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ao curar o corpo, como nos convidam, aqui muitas vezes o trabalho, como você colocou, da fluidoterapia, nessa casa, em outras casas, a gente busca, a gente vai no médico, a gente busca o centro espírita, é importante, mas não descuidemos do espírito. Somos espíritos e não um simples agregado de moléculas que vão se dissociar no túmulo. Tomemos como norma de conduta o seguinte programa de um grande pensador: procedei, disse ele, como se tivesse que viver eternamente no mundo, mas quanto à sua alma, comportai como se fosse morrer daqui a alguns momentos. Não será então na última hora, quando a gente vê o apito da locomotiva, né, quando nós estivermos lá na beira da morte, que nós vamos recorrer a rituais, a paramentos, e que nós vamos aí conseguir assegurar o reino dos céus. A morte, ela não opera milagres, ela não transforma o caráter do indivíduo. A morte é apenas uma transição de uma para outra margem da vida. E se a morte não modifica o nosso estado anímico, não altera as qualidades do indivíduo, também não apagam as culpas, não apagam os crimes. A imortalidade é um postulado inseparável da responsabilidade. Dizer imortalidade é dizer responsabilidade. E ao chegar a nossa hora, o que importa é saber se nós estamos ou não providos de combustível, que nesse caso é o espiritual. Se nós armazenamos ou não azeite, isto é, luz, que projeta claridades nos problemas do destino. A viagem, nós sabemos que ela é certa, que ela é inevitável. Então preparemos-nos para não arrumar as malas de afogadilho. Assim procederam as virgens nécias. A nossa existência atual, nesse transcurso, para uns mais, para outros menos longo, é uma conjuntura propícia. Aproveitemos recordando daquele provérbio popular que diz o quê? Que a oportunidade é calva. Por isso, depois que passar, não vamos poder puxar pelos cabelos. Ocasião favorável perdida é desapontamento certo e inevitável. Como nos dizia Emmanuel através de Chico, o maior remorso no plano espiritual é o tempo perdido. Então, até quando nós desencarnarmos, quando nós teremos outra oportunidade? Não sabemos, será que será na Terra?
tudo que nós nos debatemos por aqui é transitório. As riquezas, as glórias, a fama, a posição, o poderio. O que é o essencial? É a luz interior, a luz do sentimento do bem, o espírito de justiça, de sensibilidade moral, que vai nos solidarizando com o próximo, com aqueles que sofrem e que fazem nos alegrar com aqueles que estão alegres. Então, as lâmpadas que traziam as virgens nécias, talvez até fossem, como dissemos, de prata ou de ouro. Todavia, naquele momento crucial, elas estavam apagadas. Assim acontece na sociedade terrena. Quanta figura esbelta, cheia aí de cirurgia, cheia de vaidade, quanta estampa, quanta vestimenta bonita, repleta de impotência. Oh, quanta desolação, porque quanto cérebro oco anda por aí, desprovido do azeite que sustenta a chama da luz interna. Quanto coração pobre de sentimento, vazio de amor. O reino dos céus é acessível àqueles que os merecem. Não é preciso colocar querubins, anjos com espadas na entrada do plano superior, do reino dos céus, para vedar o ingresso dos maus. As leis divinas são sábias, por si só se executam, não precisam de prisões nem de guardiães. Mas como saber se além do corpo grosseiro e pesado, como que nós vamos saber nos identificar a nossa individualidade? Como nós vamos saber se lá nós vamos entrar? Nós temos um outro corpo, como nos orienta a doutrina espírita, um outro invólucro que nos acompanhará, que é inseparável. Ali está o que é o espírito, muito bem colocado pela doutrina, no livro dos espíritos. É um clarão, é uma centelha, não tem forma. Então o que dá a forma? Como é que eu vejo? O espírito é errado falar do meu avô, porque espírito não tem forma. Então o que eu vejo? O perispírito. Então como que eu sei que é o meu avô? Pelo corpo espiritual, que Paulo de Tarso colocava como corpo celeste. A corpo celeste, dizia ele, é a corpo terrestre. E essa roupagem, ela vai se modificando à medida que nós vamos melhorando, nós vamos tornando ela mais leve. Ela já é de uma natureza rarefeita, ela vai se fluidificando cada vez mais em virtude do quê? Das nossas experiências, e conforme exercer o nosso pensamento, nesse caso positivo, constantemente nós emitimos pensamentos e ele vai atingindo o que? O nosso corpo espiritual. Então os mais elevados pairam acima, são seres espiritualizados, e são eles que formam a hierarquia, não por um processo como hoje, que a gente escolhe o nosso prefeito, o governador do nosso país, por uma votação. Lá não, é um processo natural e absolutamente justo. E é por assim que cada um será reconhecido no plano espiritual, diante do grau de evolução alcançado. Então aí nós vemos a ação do pensamento. E esse pensamento atinge hoje, como encarnados, o nosso corpo físico também. E vai revelando o aspecto de cada um, se está equilibrado ou não, o aspecto psíquico de cada um. Conforme nós vamos evoluindo, as raças vão evoluindo, nós vamos nos tornando mais diáfanos. Então a justiça, essa lei se cumpre naturalmente, prescindindo todo esse movimento, porque ele é seletivo, e é seletivo pelo amor. A sabedoria de Deus, então, nos diz que essas doutrinas satisfazem o anseio da nossa alma, nos confortam. Saber que nos espera um reino melhor, um mundo melhor, conforta o nosso coração. Saber que estamos aqui aprendendo a lição e praticando a lição, que é nossa, que não é conferida a terceiros. Porque quantas vezes a gente ouve, nossa, vou pegar meu exemplo, não falar dos outros, que é feio falar dos outros, Eu convivi com o Hugo Gonçalves, eu sentei do lado dele, eu levantei para falar na casa dele, mas os méritos dele são dele, não são meus. Não é porque eu conheci ou convivi com alguém muito evoluído que eu vou pegar um pouquinho para mim, a não ser que aproveite ali a lição. Então não adianta os corretores
da salvação a oferecerem aí fora a preço baixo. Então essa magnífica parábola, emanada dos lábios de Jesus, objetiva consultar-nos a prática de boas obras, de dignas obras, que venham aí a nos ajudar quando estejamos nesse limiar do além-túmulo, ou quando, como nós há pouco passamos aí por uma pandemia, estamos passando, né? Quando nós tivemos que nos defrontar nos problemas inerentes a esse nosso processo evolutivo, para que finalmente nos enquadremos aí na morada, na múltipla morada, como disse Jesus, dos Espíritos. Mas milhões de criaturas passam pela Terra completamente despreocupadas no tocante à necessidade dos outros, no tocante da necessidade de acumular tesouros nos céus, preferindo se perder no labirinto do orgulho, do ódio, da avareza, do egoísmo. Quantos milhões de criaturas que seguem ainda o caminho dos vícios, dos crimes, ou seja, não conseguem edificar qualquer coisa de útil nesse aprendizado terreno. E outros tantos que não praticam o mal, mas também passam sem deixar marca qualquer, não fazendo bem. As virgens prudentes da parábola simbolizam aqueles todos que completam com seriedade o encargo da vida terrena, guardando os ensinamentos evangélicos no seu coração, pautando os seus atos sobre esses ensinamentos, na mais estreita moral, adornando e enfeitando com atos virtuosos e nobilitantes. Estes levam qualidades suficientes do combustível do amor, o que lhes possibilitará, enfim, se integrarem nessa comunidade de entidades elevadas, né, que habitam a espiritualidade sublime, quando tiverem vencido aqui a etapa das provações impostas pelas leis do Pai. Provações essas que a gente reclama, mas que são indispensáveis para que nós possamos tornar sábios e inteligentes, bons e virtuosos. É isso que caracteriza as almas eleitas, né? Evoluir o lado intelecto e evoluir o lado moral para atingir um mundo maior. Já as virgens imprudentes, simbolicamente significa aqueles que passam pela terra sem nada terem praticado de edificante, sem terem adquirido, né, qualidades dignas que iluminam as almas no roteiro dessas vidas sucessivas, das reencarnações. São aqueles que se afundam nos interesses mesquinhos da vida material, que esquecem dos seus deveres, que fingem ignorar que há quase 20 séculos um grande missionário deu sim a sua vida, no empenho de legar à humanidade sofredora um código de luz, de verdade, que é suscetível de iluminar o roteiro de todas as almas. São aqueles que só andam nas cogitações primárias, né? Só giram em torno do seu umbigo, em torno de si próprio, dos seus interesses imediatos, pisam em cima dos outros, como mostra ali a fotinho, né? Preocupados apenas com a sua mesa, que a sua mesa esteja farta, que a sua vida seja regada na terra. São aqueles que se encastelam no egoísmo, apenas no seu círculo familiar, não se preocupam com a sorte de milhões e milhões de criaturas sofredoras que vivem à sua volta. Já as virgens imprudentes, não quiseram ter o trabalho de levar o azeite suficiente para aquela longa caminhada, para aquela longa noite de vigília. As virgens prudentes, além do combustível do candeeiro, levaram uma reserva. Claro que não é fácil, não é cômodo ficar carregando. É um peso, é uma responsabilidade. E a vida humana parece que é assim. É mais fácil ficar na zona de conforto, sem a necessidade de levantar num domingo frio e vir à casa espírita, por exemplo, sem sair às noites frias levando agasalho ou alimento às criaturas. Então, muitas criaturas preferem o quê?
o comodismo. Já as virgens prudentes muniram-se do combustível suficiente para o longo percurso, porque o Senhor afirmou que ninguém sabe a hora da chegada, a sua hora da desencarnação. Por isso é imprescindível que nós, contra todos os imprevistos, acumulemos virtudes necessárias para facultar essa entrada aos planos mais espiritualizados e não ter de nos reter nos umbrais inferiores, né? Quando lemos o livro, assistimos o filme Nosso Lar, ficamos até apavorados com a Andréa Luiza ali gemendo, né? Sofrendo, para não nos retermos nesses umbrais inferiores, onde o instrumento vai ser, o sofrimento vai ser o instrumento de reabilitação. Deus nos criou todos iguais, espíritos simples, ignorantes, dando a todos as mesmas possibilidades de progresso. Então, os atos maus dessas criaturas jamais vão poder alegar aí que os outros tiveram mais privilégios, mais dons excepcionais. Todos foram colocados no roteiro comum da evolução. Esses espíritos escolheram a senda que melhor lhes aprovesse, porque dotados de liberdade, de livre-arbítrio. Então, enquanto uns fazem sim a reserva de boas obras, aureolando de virtudes edificantes, outros preferem enveredar por caminhos obscuros que conduzem à falência moral, a lutas penosas e espirituais. João Batista afirmou no capítulo 3, versículo 29 do Evangelho de João: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste, ouve e alegra-se muito ao ouvir a sua voz, a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo já está cumprido. Jesus, o esposo, uniu-se à humanidade, sua esposa. João, o precursor do mestre, o amigo do esposo, se alegrou sobremaneira com a presença de Jesus. Jesus, o esposo da humanidade. É de encontro a ele que nós temos que caminhar, iluminar o nosso roteiro, as nossas aquisições espirituais. E na parábola, nós vemos de modo positivo que as virgens prudentes não puderam ceder o azeite para as imprudentes. Então, as virtudes são do Espírito. Quantas vezes nós, que somos mães, pais, querem colocar, ou educadores, enfim, em geral, que a gente pudesse abrir a cabecinha oca, dos adolescentes, dos nossos filhos, sobrinhos, enfim, aqueles que nos rodeiam, e colocar ali a nossa experiência, saber que aquele caminho colocar que aquele caminho é torturoso, mas não se consegue transmitir a cada um. Então, o acesso aos planos superiores é dado pelas suas obras. Foi encontrado vedado, nesse caso, o acesso aos planos superiores às virgens imprudentes, que tiveram que fazer o quê? Voltar à terra, reencarnar em outras lutas reencarnatórias para se soerguerem, para comprar o azeite, agora entendendo aí pela dor, pelas lágrimas, aprender que tem de comprar azeite suficiente para novas caminhadas. Qual é, então, a horrível contingência de não ter as boas obras para facultar o ingresso aos planos mais felizes? Então, outro item que pode confundir é saber que as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Em nossa ignorância, a gente pensa que as 10 vão casar com o esposo, né? E isso até escandaliza e perturba. Mas nos tempos de Jesus, já havia a recomendação: ninguém seja infiel à mulher e da sua mocidade, Malaquias 2,15. Então, as 10 virgens numa festa de bodas se explica por aquele costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo recebendo o noivo na entrada da casa para conduzi-lo até a nubente. E por isso levavam as tochas, como dissemos antes, para iluminar o caminho, porque se realizava à noite. Essa imagem de casamento, de bodas, de núpcia,
é usado várias vezes por Jesus. No Novo Testamento, o festim de bodas lá em Mateus 22, Paulo, Efésios 5, por João Apocalipse. Ou seja, é a união simbólica do pensamento divino com a humanidade, sendo Jesus, então, o noivo, o esposo, que traz essa ideia divina. A igreja é um agrupamento daqueles que creem. A figura da Nova Jerusalém no Apocalipse anuncia uma nova era realmente cristã. Quando? Quando a humanidade espiritualmente mais evoluída, que tenha realmente assimilado o pensamento do Cristo, em sentimento, em ação em nome dele. Quem se resguarda dos desvios morais participará da instalação dessa nova era realmente cristã. Quando a humanidade então conseguir agir conforme o guia nos pede. E era como as virgens acompanhantes da noiva ali. Nós vamos acolhendo, impregnando-nos desses valores, dessas ideias, e vamos colocando no meio social, ou seja, conduzindo, tendo luz como as virgens prudentes, para conduzir o noivo à casa da humanidade. Mestre Jesus continua desenvolvendo a parábola dizendo: e tardando o esposo, disse ele, toscanejaram, todas piscaram, todas, e adormeceram. Como demora para acontecer as bodas espirituais, como demora para a instalação do reino espiritual aqui na terra. Não é imediato, não é fácil como queríamos, é longo e tem sido longa a nossa espera pela renovação moral da humanidade. Às vezes até a gente pensa, quando que o mundo vai mudar? Será que a profecia lá, o livro do Chico, o Brasil, Coração do Mundo, é importantíssimo esse tema, porque a gente se pega perguntando, será mesmo a missão do nosso Brasil? Nos falta fé. Às vezes a gente fica pensando, quando que a humanidade se tornará bondosa? Parece que nunca, jamais, e nós vamos desanimando, e nós vamos baixando nossa guarda, nosso padrão vibratório, e nós vamos levando isso para a nossa conduta, e começamos a agir no nosso dia a dia como aqueles que nada conhecem da vida espiritual. Então Jesus simboliza aqui a nossa atitude ante a demora da chegada do bem, dizendo que as virgens toscanejaram e adormeceram, ou seja, foram das pequenas invigilâncias até a total acomodação do comportamento ao comportamento mundano. E todas as virgens falharam, todos somos ainda invigilantes, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Meia-noite, hora simbólica, muitas vezes usadas nas mensagens da psicofonia, principalmente do Dr. Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco. Ele diz, já estamos a 10, eu acho que agora já é 5, 3 para meia-noite. O que simboliza isso? Hora simbólica, que apesar das trevas, é o fim da noite. Um novo dia está chegando. Embora ainda trevoso, será o advento da nova era. É um clamor. Se ouvirá o advento, ele será bem proclamado, está sendo, Foi proclamado lá no sermão profético, falando da vinda do homem. Jesus virá, mas não virá com esse rijo de clamor de trombetas para juntar os escolhidos. Não adianta a gente ficar esperando os sonidos marciais. Cadê as trombetas? Prestemos atenção nos clamores das pessoas, da sociedade, da natureza, que até mesmo a ecologia vem nos apontando. Quem poderá continuar dormindo com esse barulho, com as dores, com os clamores na nossa casa humana, na nossa casa planetária?
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. O despertamento espiritual se faz por causa desse aviso do clamor. Então as pessoas vão aos poucos acordando da descrença, e vão fazendo a diferença, procurando aquela fé, procurando a vivência espiritual. Muitos no começo sentem dificuldade para fazer brilhar, para fazer arder a sua fé. O pouco antigo conhecimento que até então tínhamos espiritual, que a gente acreditava que fosse capaz de nos iluminar, nós somos testados agora na pandemia. Quem se manteve firme? Quem foi capaz de levar ânimo aos outros? Então, tem que ser capaz de iluminar até a renovação da humanidade toda. Então, nós temos que enfrentar essa longa espera, sustentados na fé. A evolução científica, tecnológica, a transformação dos costumes sociais vão acarretando situações novas, inusitadas, vão trazendo complexos problemas, mas na época atual, o momento então requer o que de nós? Mais azeite, melhor conhecimento espiritual, senão a lâmpada da fé se apaga. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Então, ante os acontecimentos terríveis, dolorosos na atualidade, os que construírem suficiente embasamento para a sua fé, não vão se desarvorar nem sucumbir. Mas, olhando ao lado, constataram que os outros continuaram crentes e animados, quase serenos diante dos acontecimentos. E ante o tumulto havia gente que conseguia ainda amparar os outros, os mais fracos, os sofredores. Então indagamos aqueles: como que você tem essa paz? Como? Da onde você tira essa força? E como as virgens loucas pedem: dai-nos, na hora do desespero, né? Dai-nos do vosso azeite. Mas o que as prudentes responderam? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. A resposta parece um pouco descaridosa, mas materialmente se justifica. Tentar uma divisão àquela altura do combustível, na última hora, poderia acarretar a falta dele para todas as lâmpadas, prejudicando completamente o cortejo. Então, preferível 5 lâmpadas funcionando do que faltarem todas. E aí, as virgens prudentes demonstram sábia cautela. Espiritualmente, a resposta também está correta. A fé, o conhecimento espiritual não pode ser doado ao outro. Então, as virgens prudentes orientaram as loucas, aconselharam a ir às vendinhas comprá-los, para que também tivessem o azeite. Poderiam ir comprar nos comerciantes. Mas e conhecimento espiritual? Quem na hora derradeira venderá? Ele nos é vendido aqui, no dia a dia, nas lutas evolutivas, no preço do esforço. Temos os cursos abertos, a casa está ofertando. Isso é caridade. Agora, o esforço de vir, ou de assistir, pelo menos naqueles instantes, mesmo no conforto da sua casa, mas tirar aquela hora para ouvir a transmissão. Então, o empenho pessoal, a permuta sincera da mais pura fraternidade, no alvorecer da nova era, quando um mundo melhor está sim surgindo em meio aos escombros do velho mundo, e os transtornos são necessários, como na casa que a gente põe abaixo para reconstruir, para reformar. Quem precisar do azeite do conhecimento espiritual para enfrentar a realidade atual, terá de voltar aos estudos das coisas espirituais, que proporcionam esse aprimoramento moral, e não só o estudo, mas o exercício da fraternidade que vai consolidá-lo, senão vamos ficar só na teoria. É preciso, portanto, vigiar, ou seja, trabalhar, e trabalhar com afinco.
sem esmorecimento, pelo próprio aperfeiçoamento. Aí lembramos de Emmanuel para Chico. Chico, mesmo que teus pés estejam sangrando, continue, prossigam. Então, pelo próprio aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terreno. Se nos descuidarmos, deixando o nosso dever, ou deixando para a última hora, eu tenho tempo ainda, tenho outras prioridades, ou imaginando que compremos de algum profissional da religião que possa suprir a nossa deficiência sem esforço da nossa parte, sucederá que no momento crítico nós vamos estar desprovidos do azeite de que fala a parábola do mestre. E quando formos procurar os mercadores, o ciclo se fechará, surpreendendo-nos do lado de fora, o que vale dizer relegado a planos inferiores, onde haverá o que o mestre disse, choro e ranger de dentes. Então será inútil chamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque o Cristo responderá, não vos conheço. E nem poderia ser de outra forma, porque data de 2000 anos essa advertência evangélica. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Parece cruel o fechamento, né? Para aquelas virgens que chegaram aflitas. Sabe por que parece cruel? Porque lá no fundo, no hino da nossa alma, nós nos identificamos com elas. Porém, a justiça divina, sempre perfeita, nunca condenatória, exige de todos o integral cumprimento das leis da vida. Como nós vemos na parábola, em outras parábolas, como a parábola da rede, a evolução humana se faz em ciclos, e os ciclos são individuais, mas também são coletivos. Quem não progride dentro da média prevista, enquanto a porta está aberta, enquanto temos tempo apropriado, quem não atinge aí as melhores notas, né, desempenho, para penetrar nos planos superiores, porque a porta está aberta, então não há privilégio. Poderia dar acesso, sim, às outras também, às outras virgens, mas ninguém pode se retardatar, porque quando se fechar, não vai poder dizer que é injustiça. Quando fechar, é por imperiosa justiça. Então será preciso esperar um novo ciclo evolutivo, o qual pode demorar muito tempo, uma nova oportunidade, porque talvez tenhamos que reencarnar em outro planeta, que não vai ter essa ascensão que o nosso já teve, principalmente aí, tecnológica, não é? Luz elétrica, internet. Então as virgens chegaram e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, não vos conheço. Novamente achamos dura a resposta. Mas imagens semelhantes da porta ficar para fora da porta, são usadas por Jesus em Lucas 13, em Mateus 7. Não adianta clamar, chorar, revoltar-se, entrar num plano mais elevado do qual não se está preparado. A figura que mostra, aqueles que têm luz estão indo, os outros estão retardatários. Onde o padrão de conhecimento e de conduta tem que ser superior, é isso que significa o dizer do Cristo, não vos conheço, se não tem o necessário merecimento, onde o padrão de conhecimento e conduta são superiores ao que nós temos alimentado diariamente. Não vos conheço significa não há sintonia entre nós e vós. Não somos do mesmo procedimento, do mesmo pensar e do mesmo sentir. Jesus então conclui, vigiai, pois porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Jesus vai voltar à terra, mas não como voltou antes corporalmente. Isso não é mais necessário. O ensino de Jesus já foi dado, já foi espalhado. O seu retorno será espiritual, ele estará presente sim em cada pessoa que houver assimilado a sua mensagem. A doutrina que ele nos trouxe, pouco a pouco se instalará no pensamento, no coração de todos os habitantes do planeta. É assim que muitos que estão aqui entre nós já vivem. Vivem aqui na terra, como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, quando houver dado esse progresso intelecto moral da humanidade, então estará instalada a nova era no nosso planeta. Mas a hora e o dia, ninguém sabe, somente o Pai. Ninguém sabe, porque o progresso depende do livre-arbítrio humano, de nós mesmos, de cada um de nós e de todos, mas que um dia chegará, é certo, porque é da lei, é lei do progresso, é lei divina, é lei natural e ela é imutável. Mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Almas, todas nós, desejosas do bem, procuremos manter a pureza dos sentimentos, dos costumes. Sejamos cautelosos, sejamos nesta hora prudentes. Vigiemos e oremos. A doutrina espírita tem um manancial enorme sobre a vida imortal. Abastecemo-nos deste azeite divino, deste conhecimento, para que a nossa fé não se apague e para que a nossa luz possa finalmente brilhar, sempre firme, ainda, e que continuemos fiéis no amor de Deus e ao próximo, acolhendo o pensamento de Jesus o quanto antes na nossa mente e no nosso coração, e finalmente colaborando para que ele entre na casa humana e aconteça enfim a sublime união de todos com o Cristo de Deus. Já é tempo de um novo, de um superior ciclo da vida. Inauguremos na terra esse ciclo de verdade, da verdadeira era cristã, com os nossos atos, virtude, fraternidade. Façamos surgir um novo mundo inteiramente novo, onde reine a paz e a luz. E finalmente, viva o amor. Pela atenção de todos e pela oportunidade, muito obrigada.